Bom, além de Atlético e Cianorte ontem, pela 8ª rodada, a gente teve mais 3 partidas. Vamos começar falando do empate do São Joséense com o Arucó. O time da casa, o São Joséense, abriu o placar com Anderson Tanque, fazendo 1-0 no estádio do Pinhão. Gol do Anderson Tanque, que abriu o placar. E quando a torcida do São Joséense achava que ia ganhar, aí ferrou. O João Rian empatou pro Arucó aos 47 minutos da segunda etapa. Né? O São Joséense sofrendo no começo, nas primeiras rodadas, sofria assim gols nos minutos finais da partida. E agora você que nos acompanha pelo YouTube, tá vendo os gols? Aí a gente teve Maringá 3, Azuri 0. O primeiro gol foi marcado pelo Bianchi, que abriu o placar com um chute forte, abrindo o placar por Maringá. De cabeça, o Max Miller fez 2-0. E nos acréscimos, o Matheus Moraes decretou a vitória por 3-0 do Maringá. Outro jogo da 8ª rodada que aconteceu ontem foi Operário e Rio Branco. Numa bola cruzada na área, o Mingote dominou e mandou um bonito voleio, fazendo 1-0 Operário. Mingote que chega a 5 gols e tá dividindo a vice-artilharia com o Luiz Fernando do Cianorte. O 2-0 pro Operário foi marcado pelo Rafael Oller. Ele recebeu pela direita, entrou na área e deu um tapa por cima do goleiro, um bonito gol. Inclusive, amanhã a gente vai ter a eleição do gol mais bonito da 8ª rodada, que infelizmente o Coxa vai ficar fora, né? Porque a 8ª rodada do Coxa só vai acontecer no dia 19, domingo de carnaval, e a gente não pode esperar até lá para fazer a nossa eleição do gol mais bonito, até porque no final de semana já tem a 9ª rodada acontecendo. Então amanhã a gente mostra para vocês e abre, né, a votação do gol mais bonito desta 8ª rodada. E o Mingote, que foi um dos autores, o autor do primeiro gol do Operário e chegou à vice-artilharia no campeonato junto com o Luiz Fernando, ele falou depois da partida sobre essa vitória do time de Ponta Grossa. Feliz em poder marcar, poder ajudar a equipe. Cara, a gente vem trabalhando muito no dia a dia aí para que a gente possa coroar esse começo de ano com título para começar a Série B numa sequência ótima. Tá aí o Mingote, que já figurou várias vezes aqui na nossa eleição do gol mais bonito da rodada. Do outro lado, o técnico Norberto Lemos, do Rio Branco, que amargou mais uma derrota e já fala das projeções do Rio Branco para a próxima rodada. Então, um jogo bastante difícil, né? Como a gente já sabia antes do início da partida. Encaramos aí o vice-líder do campeonato. Bastante dificuldade, principalmente na questão física dos nossos atletas, né? E a gente iniciou a partida com alguns jogadores mais descansados, né? Mas não surtiu o efeito que a gente desejava. E no segundo tempo a gente já tinha programado também para colocar os garotos que estavam bastante desgastados. Deu resultado, tivemos algumas oportunidades, né? Mas pegamos uma equipe muito forte também novamente, e o desgaste está sendo muito grande, entendeu? Tanto físico como emocional. Temos um jogo dificílimo contra o Cianorte no domingo. Esperamos que a torcida compareça. Nós precisamos sim da presença do torcedor e conquistar os 3 pontos dentro de casa, né? Vamos ver os jogadores agora que estão retornando, né, novamente, e ver se o Bolt, algum outro jogador mais descansado, consegue nos ajudar também nesse momento, já que o time está bastante desgastado e que a gente consiga realmente fazer os 3 pontos dentro de casa. Tá aí, técnico Norberto Lemos analisando mais uma derrota do Rio Branco no campeonato, Jana. O Rio Branco tinha conseguido se recuperar, né, dar um desafogo ali na última rodada, quando venceu o Foz, e agora volta a tropeçar. É só a gente olhar, né, o contraponto entre os dois times. Era muito difícil do Rio Branco conseguir o resultado jogando fora de casa, na casa do Operário, que é um time que vem muito bem no Campeonato Paranaense. O Operário, 8 jogos, 6 vitórias. O Rio Branco, 8 jogos, 6 derrotas. É claro que o objetivo do Rio Branco é se manter aí na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Provavelmente vai fazer o último jogo do estadual já na próxima rodada em casa contra o Cianorte, porque depois, as 2 últimas rodadas dessa primeira fase, o Rio Branco joga fora de casa contra o São Joséense
E para fechar, o Azures, confronto direto, né? Para escapar da segunda divisão. O Rio Branco, nesse momento, não está na zona de rebaixamento, mas precisa cuidar para não voltar para lá. E o Operário vem mostrando uma temporada muito boa, um início de temporada muito boa. É claro que o torcedor fica um pouco receoso porque espera não ver o filme do ano passado, né? Que foi realmente um ano um pouco desastroso pro time nas competições nacionais, porque o Operário chegou na semifinal, daí foi eliminado pelo Maringá nos pênaltis e depois acabou na Copa do Brasil já sendo eliminado, perdendo na primeira fase pro Real Noroeste, e na Série B acabou sendo rebaixado. Foi realmente uma campanha muito difícil nos bastidores também, o clima era bem insustentável, aí troca de treinador, e num ano em que o Operário fez um investimento muito grande, né? Então não correspondeu àquilo que se esperava. Então a campanha foi muito desastrosa mesmo, o Operário terminando em penúltimo, 38 jogos no Brasileiro, 18 derrotas, 7 vitórias e 3 empates. Claro que a gente tem que ressaltar, o Operário passou por uma grande reformulação para esse ano. Apenas 6 jogadores continuaram no Fantasma, no time de Ponta Grossa, entre eles o Rafael Oller, né, que fez gol ontem. E agora, claro, o Mingote, eu acho que é um grande reforço aí, né, jogador que vem do Atlético e que vem ajudando demais o Operário. Tem feito assim a diferença ali no setor ofensivo do Fantasma para o time manter essa boa campanha no estadual. O Operário que agora vai jogar na próxima rodada, na 9ª rodada, contra o Atlético, né? Um adversário direto, jogo na Arena da Baixada. Claro que tem toda a questão da motivação também dos jogadores estarem encarando o líder do campeonato, e isso vai fazer toda a diferença, né? Para que o time se mantenha ali na segunda colocação, já que o Coritiba nesse momento tem um jogo a menos, então o Operário tem condições de brigar para se manter na segunda colocação do estadual. E não terminou a 8ª rodada, gente. Hoje ainda tem mais um jogo, tá? Hoje, 7h15 da noite, o Foz do Iguaçu recebe o Londrina no estádio ABC. Lembrando que o jogo do Coxa pela 8ª rodada contra o Cascavel foi transferido para o dia 19 de fevereiro no Olímpico Regional em Cascavel, às 4 horas da tarde, jogo que vai acontecer no domingão de Carnaval. Vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação com esses resultados parciais, ainda sem o jogo do Foz e Londrina, e o Cascavel e o Coritiba ficando com um jogo a menos. O Atlético é o líder isolado do campeonato com 22 pontos, o Operário saltou para a segunda colocação com 19. O Coxa está em terceiro com 17, repetindo, vai permanecer com um jogo a menos até o dia 19. O Maringá é o quarto colocado com 14 pontos. O Cianorte aparece em quinto com 13. O FC Cascavel é o sexto colocado com 11. O São Joséense, o sétimo. O Londrina está em oitavo. O Arucó é o nono com 6 pontos ganhos. O Rio Branco está em 10º. O Azures em 11º. E o Foz do Iguaçu está na 12ª posição. Amanhã a gente fala dos jogos que acontecem nesse final de semana pela 9ª rodada, que já começa no sábado com o Atlético Paranaense e Operário às 6h30 da tarde na Arena da Baixada. Mas os detalhes desta 9ª rodada a gente traz amanhã. O Rio Branco tinha dado uma respirada, Jana, como você estava falando, tinha saltado ali, pelo menos o Rio Branco deixou a lanterna, né? Tava deixou tipo lanterna cativa. Mas assim, você viu que ali nas últimas colocações tá tudo muito embolado, né? O Rio Branco tem a mesma pontuação que o Azures, 4 pontos, e o Foz tem 3 pontos. Acho que de vantagem mesmo ali, quem conseguiu dar um bom desafogo das últimas colocações foi o São Joséense, né? Depois de perder pro Atlético, o time conseguiu vencer o Londrina e o Foz, né? Que são adversários que estão brigando ali na parte de baixo da tabela, e aí foi para 8 pontos. Então ele tá 4 pontos da zona de rebaixamento, então realmente o São Joséense consegue trabalhar um pouco mais tranquilo aí, embora vá encarar o Coritiba, né, no Couto Pereira. Eu falei isso então agora. Assim, o time dá uma respirada, mas aí depois vem mais um desafio. Para quem tá brigando pela classificação, para buscar as últimas vagas ali, ou para evitar voltar lá para baixo, cada jogo é uma decisão, né? Diferente, por exemplo, de Atlético, Operário, Coritiba e até Maringá e Cianorte ali, que estão praticamente classificados, né? Que é muito difícil a gente ver grandes mudanças ali na parte de cima da tabela. Então, para o São Joséense ainda o Campeonato Paranaense precisa, assim,
de muito cuidado, porque é muito perigoso ainda, né? A gente tem aí mais 3 rodadas e elas podem mudar essa parte de baixo da tabela, porque a briga é muito acirrada realmente. Do São Joséense pra baixo, São Joséense, Londrina, Arucó, Rio Branco, Azures e Foz do Iguaçu, tudo pode acontecer. Tudo. Tudo E eu pode acho que tá bem desenhado, é que depende dos próximos confrontos, claro, porque às vezes a tabela, você pega muitos adversários complicados no começo do campeonato, depois fica mais tranquilo no final. E aí, para alguns adversários, não. Mas assim, realmente em relação a rendimento, a tabela reflete o que a gente tá observando no campeonato. Azures e Foz com as piores campanhas até agora, realmente deixando muito a desejar daquilo que se esperava. Já dando um spoiler, na 10ª rodada, que é a rodada do meio da semana que vem, vai ter São Joséense contra o Rio Branco, quer dizer, briga de foice. Eu ia falar briga de cachorro doido, mas não que ia pode definir a vida de um quanto de outro. Exatamente. Lá na cancha, né, que esquenta a chuteira, embora o Rio Branco de Paranaguá, os jogadores estão acostumados, né, com o calor, mas é um campo muito rápido e que o São Joséense conhece bem. E na última rodada a gente tem Azures e Rio Branco. Isso, eu acho, esse confronto, na minha opinião, vai definir um dos rebaixados. O clássico dos desesperados. Exatamente. E o Maringá contra o São Joséense. Mas o Maringá hoje tá na 4ª posição, né? Não seria aí... eu acho que o Maringá vai se classificar, assim como o Cianorte, da mesma forma, né? Mas a gente tem que ficar de olho nesses confrontos da parte de baixo da tabela, né, Júlio? Eu tava vendo aqui, por exemplo, né, a tabela do São Joséense. Então ele pega o Curitiba no Couto Pereira no domingo, depois tem esse jogo com o Rio Branco em casa e na última rodada pega o Maringá fora. O jogo com o Rio Branco, né, principalmente vai ser um jogo chave ali para as pretensões do São Joséense neste Campeonato Paranaense.